mundo me escuta bem, pessoal? Sim. Sim. Então vamos lá. Vamos lá que a aula 6, ó, vai bombar. Tá? É a nossa primeira aula aí que a gente vai trabalhar com funções de mais de uma variável, tá? Então a gente vai vamos estender um pouco os conceitos que a gente aprendeu até agora, que a gente já sabe, né, desse nosso conhecimento aí de cálculo. A gente vai estender para funções com duas variáveis, tá? Então é alguma coisa desse tipo aí que vocês estão vendo na tela que a gente vai desdobrar aí, ó. Antes era f de x igual a y, agora a gente vai ter f de xy igual a z. Tá? Fiquem calmos aí que tudo tem conserto, tá? Sem preocupação, a gente vai conseguir entender isso aí direitinho. Eu fiz bem os detalhes aqui, tá? Pra tentar passar pra vocês. Bom, então como eu comecei falando aí, quando você fala em função de duas variáveis, você tem f de xy igual a z. Então a gente vai entender o que é isso aí, tá? Para entender o que é isso aí, vamos só lembrar como é que era o caso das nossas funções até agora. Estão me escutando bem, pessoal? Sim, tá dando pra ouvir bem. Então tá. Qualquer coisa vocês abrem o áudio aí, tá? Por favor. Então, até agora, nós tínhamos aqui y igual a f de x. Eram as funções que a gente trabalhava até o momento. Bom, o que significa essa igualdade de y igual a f de x? Essa igualdade significa uma função que vai da reta na reta. Observa aí o slide. Tá? Y igual a f de x, você sabe o quê? Que esse xzinho que está aqui é de onde parte a sua função, digamos assim. É o camarada que pertence ao domínio da sua função, certo? E y igual a isso, então faz parte da sua imagem lá no contradomínio. Então, esses dois elementos, tanto x como y, que é igual a f de x, são números reais, tá? Você relaciona dois conjuntos que estão nos reais, de números reais. Então, é um negocinho simples que a gente estava fazendo até agora, né? Para cada xzinho, você associa o f de xzinho. Da reta na reta. O que acontece agora, tá? Com z igual a f de xy. Observe o seguinte. O que vem depois da igualdade tem o f de alguma coisa aqui. E depois da igualdade vem um y que representa um número real. Vocês observam que nesse caso agora que a gente vai trabalhar, depois do fzinho aqui tem essa igualdade. E aqui você tem só um número real. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as suas funções, elas continuarão tendo imagem nos números reais, tá? O que vai mudar, tá? A sua função, ela continuará tendo imagem nos reais. O que está mudando aqui? Deixa eu ver aqui que tem gente querendo entrar. Deixa eu só ver se precisa da minha autorização, senão não consegue. Não, acho que entrou. Não estou vendo a autorização aqui. Então, deixa eu voltar aqui para falar para vocês. Então, o que acontece aqui? Tá? O que tá diferente das suas funções anteriores, que você estava acostumado a trabalhar, é isso que está entre parênteses, ó. Antes você só tinha x, só tinha uma variável. Agora você tem duas variáveis dentro do parênteses. Você tem x e y. Então, o que significa isso? Significa que o seu domínio, antes o seu domínio era o xzinho, era nos reais, ó. Agora, o seu domínio são elementos dessa forma aqui, ó, x, y. Então, são pares ordenados. Então, agora, o seu domínio não é mais a reta. O seu domínio agora, ele passa a ser um subconjunto do plano, do R2. Aqui eu falei a reta, mas a gente sabe que tem muitas funções, né? Que são subconjuntos. Os domínios são subconjuntos de números reais, subconjuntos da reta, tá? Então, não necessariamente todos os reais. Mas o que acontece agora? Agora, a sua função, ela continua tendo imagem real. Ela continua tendo uma imagem real, só que ela é aplicada agora em elementos que tem dessa cara aqui, ó, pares ordenados.
Então, se você está aplicando a sua função em pares ordenados, o seu domínio não pode ser mais a reta números reais, subconjuntos dos números reais. O seu domínio agora tem que ser, são elementos do plano, do R2. Então, o seu domínio a partir de agora, ele passa a ser um subconjunto do plano, do R2. Onde cada elemento desse subconjunto é um par ordenado da forma XY, como vocês estão vendo aí. Então, essa é a grande diferença. Esse é o grande impacto que a gente tem quando a gente sai de uma função real para uma função de duas variáveis. O que está aumentando? O que está sendo estendido? Está sendo estendido o conjunto da onde você aplica a sua função. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma observação, alguma dúvida até aí? Alô? Tem alguém aí? Tô ao vivo ou caí? Tem alguém aí, pessoal? Opa, agora sim. Oi, professora. Será que eu caí? Sim. Aham, Caiu, mas agora voltou. Então, peraí, eu vou pegar o band-aid aqui rapidinho. Peraí, deixa eu botar. Tem que colocar a apresentação de novo. Vou botar. Peraí. Pega o gelo. Peraí. Legal. Já tem aqui, ó. Já tô com a... Fiquei falando sozinha aqui. Até onde que vocês escutaram? Até quando você tentou aceitar alguém. Ih, caramba, sério? Então, peraí. Desde aquela hora, é? Pois é, você foi aceitar alguém e caiu. Ih, caramba. Tá vendo? Peraí. Agora tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo vendo? Tudo certinho? Ouvindo e vendo, mas você não tinha chegado nesse slide ainda. Então você... Tá, então deixa eu voltar. Eu tinha falado desse slide aqui? Falou que vai ser no número real. Que ainda o Z ainda vai ser um número real. Que antes era da reta na reta. Tá. Então, eu não devo... Vocês não devem ter escutado a parte que eu falei que a grande diferença é o domínio. O domínio... É quando você ia falar que caiu. Tá. A grande diferença das funções agora para as funções que a gente já trabalhava é o domínio. Antes, o seu domínio eram números reais. Tá? Você aplicava a sua função sobre um conjunto de números reais. Agora, você vai aplicar a sua função sobre um conjunto de pares ordenados. Então, se você vai aplicar a sua função sobre um conjunto de pares ordenados, observa meu mouse aí, x, y, você não está mais aplicando a função em números reais. Você está aplicando a função em pontos do plano cartesiano. Tá? Então, a grande diferença das funções que você vinha trabalhando até agora para as funções que você vai começar a trabalhar agora, tá? É o domínio da função. Vocês observem que a imagem ela continua sendo um número real. Ah, Cristina, por que você chamou de Z? Porque eu já estou usando a variável Y aqui, só por isso. O que importa é que a minha imagem continua, agora, ela continua sendo um número real. Ela não deixou de ser um real. O que mudou? É aonde eu estou aplicando a função. Então, a minha função agora, ela não será mais dos reais nos reais, como vocês estão vendo no slide aí, que era o que a gente vinha trabalhando. As nossas funções, a partir de agora, elas serão aplicadas, serão do R2 na reta, tá? Você vai aplicar ela sobre pontos do plano cartesiano. Tudo bem, pessoal? Escutaram aí? Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Tá? Então essa é a ideia agora das nossas funções. Tá? Bom, como é que fica essa notação? Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Em relação à extensão desse domínio, a ampliação desse domínio, digamos assim? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá bom. Tá, vocês falem, por favor, tá? Porque eu não consigo ver nada, ler nada aqui, tá? E como eu já falei, minha bola de cristal tá de greve aí. Então, olha só, a notação, tá? Como é que você denota? Antes, você ia, como eu falei, você partia de um subconjunto dos reais. Agora, você vai partir de um subconjunto do plano.
tá? Do R2. Então, por isso que a estrutura, olha a notação, ela mudou. Não precisa ficar apavorado que nem esse menino aí, não. É só escutar o que eu tô falando que você vai entender. Ó, a função agora, ela vai de um subconjunto aqui, ó, do R2, ó. Tá, ó, olha aqui, ó. É um camarada agora que tá lá dentro do plano e vai cair, continua caindo na reta, como eu falei. Então, como eu estou partindo do plano, eu tenho que usar elementos que têm a cara de elementos do plano, que são o quê? Os pontos aí coordenados, certo? Você tem os pares ordenados aqui, ó, x, y, dentro do R2. Então, você vai aplicar a sua função em cima desses camaradas, tá? E a imagem deles será, então, um número real, ó. Tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Você sai do plano e vai para a reta, tá bom? Então, por isso que a partir de agora, não é mais y igual a f de x. A partir de agora, é z igual a f de xy. Tudo bem? Tudo bem. Bom, como antes, né, a gente tem o domínio, tem o contradomínio, nós vamos fixar, assim como com as outras funções, vamos fixar o contradomínio como sendo o conjunto dos reais todinho. Tá? A gente sempre vai cair dentro de um número real. O que vai mudar, é claro, a imagem, eu já vou falar dela. O domínio, como eu já estou falando, né, o domínio será o quê? Será um conjunto lá, né, um subconjunto do plano. Tá? Então é aquela história, o domínio é o conjunto, continua sendo o conjunto de partida, onde você aplica a sua função. O contradomínio é o conjunto de chegada, onde você está chegando após a aplicação da sua função, tá? Então, fixando o conjunto dos reais aí como contradomínio, e o nosso domínio aí um subconjunto do plano, que vai depender, é lógico, que subconjunto que será esse, Cris? Vai depender de como que a sua função estará definida. A gente vai ver exemplos aqui para isso ficar mais claro, tá? Mas vai estar dentro do plano. A imagem, tá? A imagem, antes, a imagem eram elementos de números reais, tá? De tal forma que você conseguia elementos reais aqui no domínio, tal que f de xzinho dava o y. A sua imagem antes era lá y, f de x igual a y. Agora, a sua imagem são elementos, continuam sendo elementos reais, só que agora são elementos que você consegue associar a pontos do plano cartesiano. Então, a sua imagem agora é da forma f de xy, tá? Z igual a f de xy, tá bom? E essa imagem, ela continua estando dentro lá do contradomínio, que são os reais. Não mudou. A localização da imagem, ela não mudou, tá? O que mudou foi só a localização do nosso domínio. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então tá bom. Bom, aí ó, eu defino a imagem bonitinha, né? Então olha aqui, ó. Quem é a minha imagem? F de xy pertencente aos reais. Por quê, Cris? Como eu falei, a sua função, ela continua caindo nos reais. É aonde você aplica que mudou. Então, onde é que você está aplicando ela? Você está aplicando nos pares ordenados xy. Onde é que está xy? Está no domínio. Onde é que está esse domínio? Esse domínio está dentro lá do plano, tá? Então, como é que você define o conjunto imagem? Tá aí na telinha para vocês, tá? Esse f de xy, observem que a leitura da matemática, ela é muito importante, tá? Você tem que olhar isso e entender. Você tem que saber ler a matemática para você ver a ideia que está por trás. Então, o que está sendo dito aqui? Que a imagem da minha função, agora de duas variáveis, são os pontos f, x, y dentro dos reais aqui, ó. São números, então, reais. De tal forma que, como é que você obtém esses números? Quando você toma valores, pontos coordenados aqui, ó, no plano e aplica a sua função, tá? Então, essa é a sua imagem agora. F de xy. Não é mais f de x, tá? Como era antes. Agora é f de xy. Tudo bem, gente? Foi ou não foi? Tranquilinho. Tá bom. Vamos em frente. Vamos começar com os exemplos aí, tá? Para botar essas coisas, essas ideias todas em ordem. Pessoal que tá vendo isso aí pela primeira vez. Tem alguém aí que nunca tinha visto isso? F de XY? Não?
Todo mundo já viu? Não, eu nunca vi, não. É, porque essa matéria aqui, em relação ao programa do BSI, né, pessoal? Ela é a nova, tá? Por isso que eu tô tendo esse cuidado aí de tentar explicar os detalhes. Bom, então olha só. Vamos pro nosso primeiro exemplo. F de xy igual a y menos x ao quadrado. Cris, está aparecendo duas variáveis. Sim, tem que aparecer duas variáveis aí na definição, porque a sua função, ela está sendo aplicada em duas variáveis. Se você pega a sua função e aplica num ponto do plano, que é o nosso caso aqui, você está pegando essa função e você está aplicando ela com duas variáveis aqui no ponto. Ah, mas aí pode ter uma variável só na definição? Pode. Mas não é por isso que não pode ter duas, como é esse caso aqui. Ah, poderia ser só x ao quadrado? Poderia. Mas eu não vou me ater nesses exemplos que tem só uma variável, porque a gente já estudou isso. Seria como se você fosse fazer uma projeção das funções que a gente já conhece. Não é esse o objetivo. O objetivo é você entender essas novas funções, tá? Então, f de xy, função de duas variáveis, na lei da definição da função, podem aparecer as duas variáveis. Aqui no caso aparece y menos x ao quadrado. Então, essa é a nossa primeira função de duas variáveis aí que vocês estão vendo. Como é que funciona? Essa é a lei da função. Agora a gente vai atrás do domínio e da imagem. Contradomínio a gente não vai se preocupar, por quê? Porque o contradomínio ele já foi fixado como sendo o conjunto dos reais. Você sempre vai cair dentro dos reais, tá? A gente vai procurar a imagem para ver que conjunto é esse lá dentro dos reais. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Beleza. Bom, como é que você acha o domínio? Bom, o domínio, gente, ele obedece aqui os mesmos critérios do domínio que você já conhecia antes. Por quê? Porque f de xy é um número real. Aqui, ó. F de xy é um número real, ó. É o z que a gente vai chamar. Daqui a pouquinho esse z vai aparecer. F de xy é um número real. Se você está falando se f de xy é um número real, então, por exemplo, o que não pode acontecer de jeito nenhum nos números reais? Você pode ter, você não pode ter uma divisão por zero, certo? Como a Flavinha falou aí, você não pode ter uma divisão por zero. Então, você tem que tomar cuidado e descartar uma divisão por zero. O que mais que você não pode ter nos números reais? Raiz par de número negativo. Raiz par de número negativo. Raiz quadrada, que é a mais usual aqui pra gente se ligar aqui diretamente. Não pode ter raiz quadrada, raiz par de número negativo. Então, o que tiver lá dentro tem que ser positivo. Então, esses critérios de números reais, eles continuam valendo. Por quê? Porque você está lidando com números reais. Bom, o que está acontecendo com essa lei? Vamos olhar para essa lei. Tem alguma raiz par aí envolvida nessa lei? Não tem. Tem alguma divisão envolvida nessa lei? Não tem. Bom, x e y são pontos do plano cartesiano. Então, x e y são números reais, porque é assim que você monta o plano cartesiano. Certo? Bom, então vai ter alguma restrição? Tem algum número x, y, que não pode fazer y menos x ao quadrado, que isso vai dar um problema? Não tem. Você pega dois números reais para montar o ponto aqui do plano cartesiano. Né? Você pega dois números reais, coloca um lá no eixo x, no eixo y, monta o ponto aí do plano cartesiano. Aí você vai atribuir a ele que valor? Y menos x ao quadrado. Não tem problema, não tem raiz quadrada, não tem raiz par, não tem divisão por zero. Tá? Então, quem vai ser o domínio dessa função? Qualquer elemento aí do plano cartesiano. O domínio é todo o nosso R2.
Qualquer ponto do plano cartesiano, você pode jogar, você pode aplicar essa função em qualquer ponto do plano cartesiano, porque você não vai ter problemas nas suas contas. Por isso que o domínio aqui é todo mundo, todo meu plano. Foi ou não foi? Foi. Mais alguém, pessoal? Bom, vocês não estão falando é porque acho que tá tudo certo, né? Então, olha só, o domínio tá aí R2, ó, tá? E a imagem da função? Que é a imagem da função? A imagem da função são os números reais, né? Que se relacionaram com o domínio da função. Então, a lei da minha função, ela é y menos x ao quadrado. Então, qual foi a definição da imagem? É a mesma coisa que a gente tem no plano lá, quando a gente tem função de uma variável, só que agora a gente sobe para duas. Então, a minha imagem é a galera f de xy, quando eu vario xy no domínio. Então, tá aqui a definição da imagem, ó. F de xy, tá? Aonde que f de xy vai cair? Na reta. Quando o xy pertence aonde? Ao domínio da minha função, que eu chamei de D aqui atrás. Então, o que acontece aqui? F de x pertencente à reta, eu só arrumei aqui, ó. Quem é o domínio? A única coisa... Dessa igualdade para essa aqui, ó. Dessa aqui para essa aqui, ó. A única coisa que eu arrumei aqui foi o domínio. Quem é o meu domínio nessa função especial aqui? É todo o plano, todo o R2. Então, no lugar do domínio, eu coloco R2. Ok. Agora, o que você faz aqui? Quem é f de xy? Y menos x ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Y menos x ao quadrado. Então, quem é a minha imagem? São númerozinhos que você obtém da forma y menos x ao quadrado quando você varia o x e o y no plano R2. Só que se você está variando x e y no plano, para qualquer ponto do plano, você está pegando qualquer tipo de número real. Então, quando você tiver essa liberdade de pegar números reais aí, quaisquer, você consegue aqui, ó, obter toda a minha reta. Basta você pegar x igual a zero aqui, ó, quer ver, ó, como é fácil de ver? Basta você pegar x igual a zero aqui e deixa esse y como sendo qualquer camarada. Como esse y aqui tem que ser um número real, porque é assim que você monta os pontos aí do plano cartesiano, os pares ordenados, você vai ter toda a reta aqui, ó. Esse cara aqui vai ser zero, mas esse aqui vai ser todos os reais. Então, a minha imagem aqui são todos os reais. Sim ou não, pessoal? Sim. Todo mundo de acordo aí? Mais alguém quer dar a sua... Beleza. Beleza? Quem tá vendo aí pela primeira vez? Então tá bom. Vamos para a próxima função. Eu não vou falar no gráfico agora, porque o gráfico é uma coisa, é um detalhe bem particular, então eu vou deixar o gráfico para depois, tá? Eu vou me ligar por enquanto com vocês só no domínio e na imagem, tá? Vamos pegar uma outra função aqui, ó. F de xy como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado. Da mesma forma, o domínio, quem é o domínio? São os valores de x e y que você pode substituir aqui, ó. Valores de números reais que você pode substituir na lei e não dá problema. O que é um problema, Cris? É uma divisão por zero, é uma raiz par de número negativo, por exemplo. Tem um outro problema que a gente não mencionou ainda, logaritmo. O logaritmo ele só está definido para números positivos. Tá? Então, nenhum desses problemas está aparecendo aqui. Então, qualquer número real ao quadrado mais outro número real ao quadrado, podendo ser ele mesmo, não dá problema nunca. Então, por isso que o meu domínio aqui também será todo o meu plano R2. Tudo bem, gente? Beleza. Então, tá bom. Agora, a imagem, antes de eu jogar ela para vocês aqui, deixa eu só botar a cachola de vocês para pensar um pouquinho, ó. Quem vai ser a imagem aí? Nós sabemos que a imagem continua sendo subconjunto da reta. O que mudou foi o meu domínio. O meu domínio agora partiu para o R2. O meu domínio saiu da nossa reta e foi para o plano.
Mas a minha imagem, o meu contradomínio, ele continua sendo os números reais. Então, fala para mim quais são os números reais que vão entrar na brincadeira dessa função aqui. Qual é a cara desses números reais? X ao quadrado mais y ao quadrado. Esses são os números reais que eu estou associando ao meu domínio aqui no plano. X ao quadrado mais y ao quadrado. Você tem um número ao quadrado mais outro número ao quadrado. Qual é o sinal disso aí? Pode ser negativo? Um número ao quadrado mais outro número ao quadrado pode dar... Todos os números do 0 para cima. Vão ser todos os não negativos, certo? O 0 e o positivo. 0, porque se você pegar 0, 0, vai dar 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Agora, qualquer outro par ordenado que você pegue, você pode pegar o x negativo, o y positivo, você pode pegar os dois negativos aqui. Você vai estar elevando ao quadrado, então vira positivo. Então, a sua imagem... Aqui, ó, aqui eu coloquei a descrição bonitinha, né? Da definição do conjunto, como sempre, ó, f de xy na reta, porque você sempre cai na reta. Quando você pega xy no domínio, mais uma vez aqui o nosso domínio é todo plano. Qual é a lei da função? X ao quadrado mais y ao quadrado. Como você está variando x e y no plano todo, tá? Embora você tenha uma restrição aqui ao quadrado, todo mundo fica positivo. Os negativos ficam positivos, os positivos ficam positivos. E no máximo você pega 0 se você pegar x igual a 0 e y igual a 0. Então, esses números que você obtém aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, sempre será ou um número positivo ou 0. Quando você pega x e y quaisquer lá no plano, para ordenado. Então, a sua imagem são os não negativos aqui, os 0 e os positivos. Tudo bem, gente? Tranquilo. Então, a imagem tá aí para vocês, ó. A imagem na reta, a partir do 0, tá? Incluindo o 0, só a galera positiva. Então, você não tem nenhuma altura, digamos assim, tá? Como eu sempre falava que imagem eu me referia à altura, para você sempre pensar na vertical, lá no caso das funções de uma variável, aí nós não vamos ter alturas negativas, só alturas positivas. Um outro exemplo aí que eu peguei para vocês, ó. Olha, ó. F de xy, raiz quadrada, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos achar o domínio dessa função. O domínio dessa função são os pares ordenados x e y, que podem ser jogados aqui e não dá problema. O que está aparecendo aqui? Está aparecendo uma raiz quadrada. E nós sabemos que um número real, raiz quadrada, para ser um número real, o camarada que está lá dentro tem que ser positivo ou 0. Raiz quadrada de número negativo foge dos reais, vai lá para os complexos. Então, como eu estou trabalhando dentro dos reais, tá? Como eu fixei aí o meu contradomínio como sendo o conjunto dos reais, só vale quando essa galera que tiver aqui dentro for maior ou igual que 0. Então, quem será o meu domínio? Quem são os pontos do plano cartesiano que eu posso jogar aqui nessa função? Somente os pontos, ó, x, y no R2, tal que aquela galera que está dentro da raiz é maior ou igual que 0. Só consertando essa inequação aqui, ó, só arrumando aqui, eu chego então que são os pontos do plano cartesiano de tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 9. O meu domínio agora, diferente dos dois primeiros exemplos, o meu domínio agora não é todo o plano. O meu domínio agora são somente os pontos do plano que satisfazem essa inequação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9. Mas o que significa, que pontos do plano são esses? Só para a gente lembrar um pouquinho lá da geometria. X ao quadrado mais y ao quadrado é o quê? É uma circunferência de centro 0 e raio 3. Então, um camarada do ponto do plano cartesiano, ó, um elemento, um par ordenado xy do plano cartesiano, para satisfazer essa inequação,
ele tem que estar dentro dessa circunferência aí, no máximo, na fronteira dela aí, que tá um pouquinho mais escuro aí. Se eu pegar, por exemplo, aqui o ponto 33, ó, ele tá aqui fora, ó. O ponto 33 tá aqui, ele tá fora do domínio. Por quê? Se você pegar o ponto 33, 3 para x e 3 para y, aqui dentro você vai ter um número negativo. E se aqui dentro você tem um número negativo, raiz quadrada do número negativo não é real, então tem um problema aí. Então é por isso que nesse caso, o domínio dessa função que vocês estão vendo aí, só podem ser pontos do plano que estão aqui nessa circunferência, aqui dentro, no interior dessa circunferência, ou no máximo na fronteira. Por quê? Porque tem que satisfazer x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9, para que isso que está dentro da raiz seja positivo. Fui clara? Como é que tá aí, pessoal? Tá de boa. Tranquilo? Claro. Tranquilo? Vamos em frente, então? Então vamos para a imagem. Vamos para a imagem. A imagem, quem é? A imagem é o resultado da aplicação da função, né? Você pega a sua função, aplica nos pares ordenados que estão no domínio. No domínio. Bom, você pega a sua função, aplica em x, y, certo? A sua imagem é sempre um número real, por isso que aqui, ó, f de x, y está nos reais. Mas esse x, y aqui, como esse par ordenado tem que estar no domínio, ele tem que obedecer essa desigualdade. Aí você tem um rapazinho aí pensando, mas o que significa isso? Como é que imagem é essa? Porque assim, quando você fala da imagem, você tem que dizer para mim assim, ó, Cris, ó, a imagem é o subconjunto tal dos números reais. Tá? O que tá escrito aí na tela de vocês? Simplesmente a definição de imagem para a função de duas variáveis. Você não disse para mim quem é o conjunto imagem até agora. Você não identificou ele para mim. Tá? Se eu peço para você, ó, esse aí é o conjunto imagem. Ok, bom, como se trata de subconjuntos na reta, que intervalo é esse aí? Que intervalo é esse aí? 0 a 3. Perfeito, Flavinha, é isso aí. Então como é que a gente descobre isso que a Flavinha falou? Tá? Eu pensei que se o x ao quadrado e y ao quadrado der 0, vai sobrar só o 9. Aí raiz de 9 dá 3. E que se eles forem 9, vai dar 0. Então raiz de 0 é 0. Então vai variar de 0 até 3. Perfeito, Flavinha. Nota 10. Gabaritou. Aí, ó. Por que o que a Flavinha falou tá certo? Dá uma olhada no meu slide, ó. F de x, y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos quadrado. Ó, a minha imagem é sempre z igual a f de x, y. Porque é assim que eu tô chamando a minha imagem agora, porque o y já tô usando aqui. Então, a minha imagem que eu tô chamando de z é essa galera aqui. Só que essa galera aqui da raiz quadrada obedecendo o domínio. Porque fora do domínio, vocês já viram que dá problema. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tô reescrevendo aqui, ó. Ó. Esse x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9, que tem que ser obedecido, ele aparece aqui dentro da raiz, ó. Quando você isola esse negativo aqui, ele aparece aqui dentro. Bom, qual é o máximo e qual é o mínimo desse x ao quadrado mais y ao quadrado? O máximo dele é 9, como a gente já tem ele aqui. É claro que o mínimo dele é 0. Não pode ser negativo. Se x e y forem 0, então esse x ao quadrado mais y ao quadrado, o máximo dele é 9 e o mínimo é 0. Então, é exatamente essa conta que a Flavinha fez. Tá? Quando x ao quadrado mais y ao quadrado for 9, isso aqui for 9, você vai ter uma raiz de 0 que é 0. Quando x ao quadrado mais y ao quadrado for 0, que é o mínimo, você vai ter 9 menos 0 aqui dentro, vai sobrar a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é um número positivo, é 3. Então, essa sua imagem, ela fica no máximo 3 e no mínimo 0. Ela varia entre 0 e 3. Então, agora você falou para mim que era a imagem. Aqui você só estava indo à procura dela. Você identificou ela nesse slide aqui. Quando você disse para mim quem é a imagem. A imagem é o intervalo de 0 a 3, incluindo 0, incluindo 3 lá dos números reais. Tá aí, ó, na telinha para vocês. Tudo bem, pessoal? Quem tá aí
de olho isso aí? Quem nunca tinha visto isso aí? Fala pra mim. Como é que tá a situação aí? Tá indo, tranquilo. Beleza. Então tá bom, obrigado pelo retorno aí, tá? Bom, tem uma última função aqui que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então olha aí, ó. F de xy, x, ln. Quem é ln aqui? É o logaritmo natural, o logaritmo na base tá? É o número de Euler, tá? 2,76, 75 aproximadamente. Então tá aí, ó. X, ln de y menos x ao quadrado. Tá? Essa é a lei da minha função. Agora, quem é o domínio? O domínio agora está onde? Está no plano cartesiano. Então, o domínio são os pares ordenados da forma xy, que quando eu substituo x e y aqui, eu não tenho problema. Aí você vai dar uma olhadinha assim, vai dizer, ah, safadinho, tem um ln no meio aqui, ó, escondidinho. Se eu não prestar atenção, eu jogo que o domínio é todo plano e erro. Aqui, ó, esse ln aqui é um logaritmo. E nós sabemos, logaritmo, que é uma função lá que a gente já viu de uma variável. O logaritmo, ele só existe quando você aplica ele em números positivos. Ele só está definido para números positivos. Então, para que isso aqui tenha sentido, para que essa igualdade tenha sentido, esse número seja realmente o número real, esse y menos x ao quadrado que está aqui dentro, ó, você está aplicando o logaritmo nele, ó, é o ln disso, esse camarada que está aqui dentro tem que ser positivo. Então, quem vai ser o domínio dessa função? É a galera lá do plano cartesiano, ó, são os pontos lá, x, y, de tal forma que y menos x ao quadrado seja positivo, ou seja, que y seja maior que x ao quadrado. Então, esse é o domínio da função. São os pontos do plano que satisfazem essa desigualdade aqui, ó. São os pontos x, y, mas de forma que o y seja maior que x ao quadrado. Ah, Cris, mas você não falou daquele x que tem antes do logaritmo. É porque ele não me traz problema nenhum. Se ele tivesse no denominador, se eu estivesse pegando esse logaritmo e dividindo por x ao invés de multiplicar, como é o caso dessa função, aí você teria que pegar o x e tirar ele não podia ser zero, porque divisão por zero não existe. Então, além disso aqui, você teria que colocar que x não pode ser zero. Você estaria excluindo o zero da primeira coordenada aqui, ó, do ponto, tá? Mas não é o caso que a gente tem aqui. A gente está com o x multiplicando, então ele não vai interferir em nada. Ele não me traz problemas. Ele pode ser qualquer cara. Então, o único problema que eu tenho que tomar cuidado é quando o y for menor, né, ou igual que x ao quadrado. Então, eu tenho que pegar maior. Tudo bem, gente? Beleza. Agora, o que é isso geometricamente? Por que eu estou insistindo nisso? Porque o nosso domínio são subconjuntos do plano. Então, se o nosso domínio são subconjuntos do plano, eu consigo visualizar eles. São regiões do plano. Aqui no primeiro slide que eu falei para vocês começarem a ter uma ideia do que é uma função de duas variáveis, eu mostrei aí, ó, tá aí no slide, ó. O domínio, ele vai ser um subconjunto do plano. Então, ele é uma região aqui do plano, onde você vai aplicar a sua função e obter um número real. Então, nós já vimos o quê? Nos dois primeiros exemplos, o domínio é todo o plano. Então, não teve graça nenhuma falar em região, porque é todo mundo, né? Agora, no terceiro exemplo já ficou mais interessante, porque o domínio passou a ser os pontos que estão nessa circunferência, interior ou fronteira. Agora, o que a gente vai ter? Y maior que x ao quadrado. Então, o que você sabe? Você sabe que x ao quadrado é uma parábola com cavidade para cima. Então, você quer valores de y que sejam maiores que essas alturas x ao quadrado. Então, você vai pegar pontos x e y de tal forma que o y ele seja maior que x ao quadrado. Então, esses pontos têm que estar na região que eu estou mostrando para vocês aí, ó. Por quê, Cris?
esse pontilhado que vocês estão vendo aqui, ó, ele tá pontilhado porque se eu fecho, se eu pego a linha inteira contínua aqui no pontilhado, eu tô pegando pontos aqui em cima que y é igual a x ao quadrado. Eu não posso ter y igual a x ao quadrado. Eu tenho que ter y maior que x ao quadrado. Então, para eu pegar pontos de tal forma, pontos da forma xy, de tal forma que o y seja maior que x ao quadrado, esses pontos têm que estar na região que está pintadinha aí para vocês. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. São pontos aqui onde está passando o meu mouse. Se eu pegasse um ponto fora aqui, ó. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegasse o ponto menos 3 e 1. Se eu pegar o ponto menos 3 e 1, quando eu aplicar aqui, ó, menos 3 menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar um número negativo. Então vai dar problema porque logaritmo não existe no número negativo. Então é por isso que os pontos que estão aqui fora, ó, eles não entram na brincadeira no meu domínio. Só os pontos que estão nessa região aqui, acima da minha linha da parábola. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Tranquilo? Bom, a imagem, né? Quem vai ser a imagem aí, né? Bom, a nossa imagem aqui, f de xy, né? São números reais, de tal forma que x e y estejam no meu domínio. Mais uma vez, nesse caso aqui, o meu domínio tem restrição. Eu tenho que pegar y maior que x ao quadrado, que são os pontos, né? Para pegar pontos no meu domínio, eu tenho que pegar pontos aqui, dentro dessa região aqui, acima da parábola. Bom, mas quando eu pego pontos dessa forma, eu aplico aqui, ó, x ln de y menos x ao quadrado. Então, como eu tenho a liberdade desse x e desse y aqui, basta cumprir essa condição, eu vou obter todos os números reais aqui. Eu não vou ter problema de um número real que vai ficar de fora. Ah, mas e como é que você vai obter os negativos? Aqui, ó, esse x ele pode ser negativo, ó. Aqui, ó. Eu posso pegar pontos aqui, ó. Pontos que estão desse lado aqui na região, ó. Eles têm o x negativo, ó. O logaritmo aqui, ele vai dar positivo, mas você vai ter o x negativo, então você consegue os números negativos aqui também. Então, nesse caso aqui, a sua imagem são todos os números reais mais uma vez, tá? A única particularidade aqui nessa função é o cuidado que você tem que ter com o domínio, para que o seu logaritmo exista, tá? A imagem não vai ter problema nenhum, serão todos os números reais. Tudo bem, pessoal? Cris, Pode falar. então se não tivesse esse x multiplicando o logaritmo, a minha imagem ia ser só positiva? Só positivo. E sem o zero, né? Não, peraí. O logaritmo aqui, ó, esse logaritmo aqui, ele tem valores negativos também. É aqui dentro que não pode ser negativo. Eu só tô dando... Então, se não tivesse o x, a imagem seria positiva e negativa, seria a reta toda. Sim, também. Eu só quis mostrar que com esse x aqui na frente, é porque isso é você lembrando da função logaritmo, tá? Esse x que tá aqui na frente dá essa liberdade dos reais, visivelmente mais fácil de ver, entendeu? Sim. Entendeu? Porque se não tivesse o x, então... Não, na verdade eu não entendi. Se não, Não, tivesse esse x, a imagem da função seria alterada? Não seria alterada, mas eu tô falando do x porque é mais fácil de você ver. O x, ele é um cara que tá nos reais. Então, só de você olhar para esse x aqui, a imagem são todos os reais. Ah, show de bola. Entendeu? Se não tivesse esse x aqui, você teria que saber que a imagem da função logaritmo são todos os reais. Entendeu? Com esse x aqui, é mais fácil de você bater o olho e identificar os reais aí na imagem. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Sem esse x aí, você tem que saber que a imagem dos logaritmos são todos os números reais. Tá bom? O domínio da função logaritmo são só os positivos. A imagem são todos os reais. É ao contrário da exponencial, né? Tá bom?
Certo? Podemos seguir? Vamos que vamos, pessoal? Tá todo mundo acordado aí? Bora lá. Bom, agora a gente vai para a parte mais legal, que é o gráfico. Alguma dúvida aí da imagem, domínio dessas funções aí, gente? Botar um trabalho aí já dá para fazer na veia aí, já dá para entregar aí até sexta-feira? Com domínio e imagem? Não dá porque tem outros trabalhos pra fazer. Aí não. Ah, mas pô, cálculo 2 você tem que dar prioridade, né? Não é assim? Tô brincando. Então vamos falar do gráfico aí. Bom, então como é que era o gráfico antes, né? Como é que você montava o gráfico de uma função antes? Quando você tinha a função y igual a f de x, né? Quando você tinha a função y igual a f de x, como é que você montava o gráfico? X, quem era o gráfico? Eram pontos da forma x f de x. A primeira coordenada do ponto era o camarada do domínio. E a segunda coordenada do ponto era o camarada da imagem associado a esse cara do domínio. Então, era da forma x f de x. Por isso que você fazia o esboço dos seus gráficos todos no plano. Porque quando você montava o gráfico, você tinha duas coordenadas, x e f de x. Agora, o que vai acontecer com o seu gráfico? A ideia, a definição do gráfico é a mesma, ela não muda. O que está mudando aqui é o espaço onde você está. O gráfico, como é que você monta o gráfico? Você continua fazendo o quê? Na primeira coordenada, digamos assim, você coloca o domínio. Na segunda, você coloca a imagem associada a esse cara do domínio. Só que o que acontece no nosso caso aqui? Funções de duas variáveis. Essa primeira coordenada que você vai montar o gráfico, ela já tem duas coordenadas. Essa primeira coordenada, por quê? Porque a primeira coordenada você pega sempre no domínio, só que o meu domínio agora é x, y, são os pontos do plano cartesiano. Então a primeira coordenada, ela já começa com duas. Ela se divide já em duas, então você não vai ter uma primeira coordenada, você vai ter duas primeiras coordenadas. Nessas duas primeiras coordenadas, você coloca o domínio. Por quê? Porque o domínio tem xy. E quem vai ser a terceira coordenada? A imagem dessa primeira coordenada xy. Então, por isso que o seu gráfico agora, os seus gráficos agora, eles são... Você só consegue produzir eles no espaço. Você subiu uma dimensão. Por quê? Porque se você subir uma dimensão do domínio, você vai ter que aumentar uma dimensão do seu gráfico. Se o gráfico antes era no plano, agora ele vai ser no R3. Que pontos do R3? São exatamente esses que vocês estão vendo aí. Nas duas primeiras coordenadas, você joga o domínio da função. Os pontos do domínio da função. Na última coordenada, aqui tem f de xy, mas ó, presta atenção para quem, né, tá meio assim com esse negócio de notação. F de xy, isso aqui é um número só, ó, gente. Isso aqui é um número só. Então aqui, quantos números eu tenho aqui? X, que é 1, y, que é 2, e f de xy, que é o terceiro. Então aqui eu tenho 3 entradas, por isso que eu tô em R3. X e y são os pontos do plano que você vai pegar lá no domínio. F de xy é a imagem dessa galera. Então, por isso que tudo cai no R3. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tranquilo. Bom, como eu falava antes, né? As funções de uma variável, eu sempre falava na imagem como sendo altura, né? Para você associar lá no gráfico o y, né? A parte vertical como altura. Agora, as nossas alturas aqui,
vão sair do plano, né? Por quê? Por que vão sair do plano? Deixa eu mostrar logo aqui o slide que eu tenho aqui. Olha só, preste atenção. O seu domínio, o domínio das suas funções agora, são conjuntos de pontos do plano cartesiano. Então, eles estão aqui, ó. O plano cartesiano está aqui embaixo, ó, x e y. Tá? São pontos do plano da forma x, y. Cris, por que você está botando um 0 aqui? Porque eu estou olhando esse plano no espaço. Então, se eu estou olhando esse plano no espaço, eu tenho uma terceira coordenada. Qual será a terceira coordenada aqui no plano? Vai ser 0, porque eu não estava pensando nela antes. A minha terceira coordenada é a altura. Essa vai ser a minha nova imagem. Quando eu estou no plano, a minha altura é 0, senão eu não estaria no plano. Então, o meu domínio aqui, ó, são os pontos x, y do plano. Olhando aqui no espaço, eu tenho que colocar o 0 aqui para garantir que eles estão no plano. Aqui está o meu domínio da função. E a minha altura, a minha imagem, é o z, que é o f desse x, y. Então, esse f de x, y é a altura que você vai dar para esse plano. Então, como é que você vai montar o gráfico da sua função? O gráfico da sua função são os pontos, acompanha meu mouse, da forma x, y e f de x, y. Você junta esses 3 pontos. O que é juntar esses 3 pontos? Esses 3 elementos, perdão. Essas 3 coordenadas. É você dar alturas para as suas coordenadas do plano x, y. Então, essa f de x, y aqui, que é a novidade que entra agora, você está pegando como altura. Então, para cada ponto do domínio da função, que está lá no plano da forma xy, você associa a xy uma altura. É isso que você está fazendo com a sua função, quando você trabalha com a função de 2 variáveis. Então, o seu gráfico agora, ele não é mais um conjunto do plano. Ele é um conjunto do espaço. Então, a gente tem o gráfico. Então, na verdade, os nossos gráficos agora vão ser superfícies, que é o que eu falo no slide anterior. São superfícies por quê? Porque a sua dimensão agora, a dimensão dos seus pontos agora não é mais 2, é 3. Você tem 3 coordenadas agora para montar o seu gráfico. Então, como é que você vai montar o seu gráfico? Primeiro você vai ter o domínio, por isso que é importante, eu fiquei batendo em cima do domínio nessas primeiras funções que a gente viu. Você vai achar o domínio da função e depois, para cada ponto do seu domínio, você vai associar a altura, que vai ser a imagem f de xy, que é dada pela lei da função. Aí você joga esse ponto que estava no plano, você dá altura para ele. Antes você tinha para cada x, você associava o y, não era isso? Para cada x, você associava um y e você marcava o ponto para fazer o gráfico da função. Agora, como o seu domínio não é mais x, seu domínio é xy, então para cada ponto xy, você vai associar uma altura que você vai chamar de fxy, que aí você vai marcar os pontos do seu gráfico agora, que será uma superfície. Sim ou não, pessoal? Para quem está vendo isso pela primeira vez, porque eu sei que depois que a gente já viu isso, as coisas ficam bem mais naturais, tá? Principalmente eu acho, né, se a gente pegar uma explicação, eu estou tentando ser bem detalhista, eu estou indo nos pontos devagarinho aí, vocês estão vendo? Então, quem já tem mais ou menos uma ideia, quem já estudou alguma vez isso aí, tá tranquilo, porque, né, as coisas estão bem detalhadas aí. Agora, a minha preocupação é com quem nunca viu isso, entendeu? Com quem tá vendo essa coisa aí pela primeira vez. Que o curso, teoricamente, é pra galera aí que tá vendo isso aí pela primeira vez. E aí, fala pra mim. Como é que tá aí o coração? A ideia foi clara, professor. Tá clara a ideia? Então tá bom. A ideia tá bonita, agora vamos ver na prática. Então tá bom. É claro que, né, você pode pensar assim, ai, Cris, a Cris vai querer que a gente faça gráficos aí no R3. Não. Tá? Nem se você fosse
tivesse um bom braço aí, né, um dom do desenho, né? O dom do desenho, o dom da visão aí geométrica, espacial, entendeu? Tem muitas superfícies que não são fáceis de fazer. A gente tem programas, a gente usa aí o GeoGebra. O GeoGebra é o nosso braço direito aí pra gente enxergar que gráficos são esses, né? Não são simples de fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Se a ideia tá clara, eu vou avançar aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses exemplos que a gente viu e a gente vai fazer o gráfico deles. A gente já tem o domínio e a imagem, tá bom? Vamos lá? Partiu! Tá todo mundo muito animado! Gente, esse negócio de dar aula assim não é legal. Não é legal, a gente não vê animação nos olhinhos de vocês, aquela empolgação da sala de aula, aquele tititi, a gente sente muita falta disso, viu? A gente sente muita falta. Eu sinto muita falta. Mas vamos que vamos. Aí, ó. Faz falta mesmo, Cris. Pô, vou te falar, ver vocês, os olhinhos, as caras, mesmo quando não tá gostando da aula, né? Isso aí, não tô entendendo, isso aí, Cris, tá viajando, entendeu? Mesmo assim é bom, entendeu? Porque a gente pelo menos vê, a gente vê que não tá legal e a gente vai e muda, né? Aqui a gente não consegue ver nada. Mas tudo bem. Aí, ó, f de xy igual a y menos x. Acabamos de falar dessa função, foi a primeira. Nós já vimos que o domínio é todo plano e a imagem são todos os reais. Então, aqui, ó, o domínio é todo plano e a imagem são todos os reais, tá bom? Bom, a lei é y menos x ao quadrado. Então, como é que você monta o gráfico? Presta atenção aqui, quem nunca viu isso aqui, ó. O gráfico, você sempre monta fazendo assim. Você pega a galera do domínio e a imagem. Quem é a galera do domínio aqui, ó? XY, ó, aqui, ó. Primeiro, ó, acompanha meu mouse aí. A galera do domínio é XY. Onde que tá XY? No plano. Por quê? Porque o meu domínio é todo plano. E depois você joga quem? Você joga a imagem, que é o f de XY. É assim que a gente define o gráfico, ó. Você joga XY e f de XY. Olha o slide aí. Agora, quem é f de xy? Y menos x ao quadrado. Por isso que aqui, no lugar de fxy, eu coloquei y menos x ao quadrado. Então, o que você está fazendo? Qual é a ideia do gráfico? Você vai pegar todos os pontos do plano e você vai associar essa altura aqui para eles, ó. Para subir para o R3, ó. Então, para cada ponto xy, a altura que você vai associar a ele, você vai calcular assim, ó, y menos x ao quadrado. Dependendo de quem é x e de quem é y, você vai ter uma altura diferente. Então, cada ponto vai ter a sua altura. Você vai fazer isso para todos os pontos do plano. Por quê? Porque o meu domínio aqui é o plano. A gente já viu que a minha imagem aqui serão todos os reais. Isso quer dizer o quê na prática? Que o eixo Z, ele vai ser, você vai conseguir trabalhar nele completamente. Então, deixa eu mostrar o gráfico para vocês aqui. Antes de mostrar o gráfico, deixa eu só mostrar para vocês como é que você identifica esse gráfico. Nem sempre é fácil, nem sempre você consegue uma superfície, porque agora os nossos gráficos são superfícies. Nem sempre você consegue identificar, porque nem todas têm nome, né? Dependendo da função, tem uma superfície maluca aí, tá? Essa primeira aí, entendeu? Essa primeira que a gente tá vendo aí, vamos ver o que é aí, ó. Como é que você determina essa superfície? Essa superfície, a equação dela é z igual a f de xy. Esse z é a altura que você está associando aí à imagem, por isso que entra na jogada. Então, quando você coloca z igual a f de xy, quem é f de xy? Y menos x ao quadrado. Então, quando você substitui aqui, a equação da sua superfície é essa que vocês estão vendo aí. X ao quadrado menos y mais z igual a zero. O que quer dizer isso, Cris? Quer dizer que os pontos do espaço que compõem o seu gráfico, os pontos x, y, z do espaço que compõem o gráfico da sua função, que formam a sua superfície, tem que satisfazer essa igualdade aqui. Não é qualquer ponto do espaço x, y, z, são os pontos que satisfazem essa igualdade.
Então, tá aí, ó. O primeiro gráfico. Olha aí, ó. Eu vou passar aqui pra você olhar, ó. Eu não vou fazer isso no GeoGebra, pessoal, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Eu indo pro GeoGebra, voltando, tá? Eu tentei tirar vários prints aqui pra vocês terem uma ideia, uma noção de como que é o gráfico da função aqui, tá? Então, essa função aí, ó, o que que tá acontecendo aí, ó? Para todos os pontos do plano, quem são as alturas que você está associando? Como é que você calcula a altura que foi associada? Y menos x ao quadrado. Você arrumando a equação da superfície, você tem a equação da superfície aqui. Então, esses pontos que estão sobre essa superfície azul que vocês estão vendo aí, qualquer ponto que você pegar sobre essa superfície azul, ele satisfaz essa igualdade aqui, ó. A primeira coordenada dele menos a segunda mais a terceira dá 0. Tá aí, ó. Eu tô jogando o plano, ó. Eu tô jogando o plano só pra você ter uma ideia da dimensão do negócio aí, ó. Então aqui, ó. Ó. Tô jogando o plano aqui. Aqui, ó. Tá sem o plano, ó. Só pra você ter uma ideia do gráfico, tá? Fiz ele com GeoGebra, tá bom? Então, você joga o plano agora aqui, tá? E você observa o quê? Esses caras, os pontos que estão sobre a superfície aqui, são pontos que satisfazem essa igualdade aqui. Tá? Por quê? Porque foi assim, essa igualdade, ela veio da onde? Ela veio da definição da função. Então, é por isso que tem que satisfazer. Quando eu jogo o plano aqui, é só para você ter uma ideia da dimensão. Aqui, ó, nesse plano aqui, você tá no R2. Esse Z, que é o eixo que sobe e desce aí, é o eixo vertical, é onde você marca as imagens, as alturas. Então, nesse plano aí, você tá marcando esses caras aqui, ó, da forma XY. Para cada um deles, você tem uma altura Z, que você vai calcular assim, ó, Y menos X ao quadrado. Então, é assim que você observa como é que você constrói o gráfico. É assim que o algoritmo que trabalha no GeoGebra calcula, como é que o GeoGebra descobre que esse é o gráfico? Ele está fazendo essa conta. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Alô? Sim. Valeu? Sim. Então, olha só. Esse gráfico aí, ó. Ó, ele sobe infinitamente aqui, ó. É como se... Sabe como é que você faz para ver esse gráfico aqui? A superfície, você pega uma folha de papel, uma folha de caderno e dobra ela. Tá? Você dobra ela no meio assim. Então, você vai ver o seguinte, que ele cresce infinitamente aqui, ó, para cima, e ele decresce aqui, essa superfície, ela continua para baixo. Então, todas as alturas, tanto positivas como negativas, do eixo Z, são contempladas. Por isso, e a gente já tinha observado que a minha imagem são todos os reais. Só que agora você vai colocar todo mundo junto. Tá? Então, por isso que nesse slide que eu tô passando para vocês aqui, ó, quem é o domínio da função? O domínio da função é todo o plano, ó. Todo o plano R2. São os pontos que estão nesse sombreado aí, ó, nesse plano aí. Esse é o meu domínio. Quem é a minha imagem? É todo o eixo Z. Por quê? Porque são todos os reais. Tá bom? Então, essa é a ideia aí do nosso primeiro gráfico. Foi ou não foi? Foi. Acho que foi, sim. Então tá bom. Vamos pro segundo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função nós já vimos que todo o domínio, todo o R2 entra no domínio, né? Mas a imagem agora são só os positivos e o zero. Então você já pensa assim, ó, em termos do gráfico, se a imagem é só a partir do zero, eu só vou usar o eixo Z na parte de cima, que é a parte positiva. Porque a minha imagem, eu sempre atribuo ela à altura. Nesse caso, o eixo Z. Então, se aqui eu tô vendo que a minha imagem são os positivos e o zero, isso quer dizer, deixa eu usar esse slide anterior, isso quer dizer que essa parte de baixo, você não terá gráfico nessa parte de baixo do espaço aqui, ó.
Porque nessa parte aqui de baixo desse plano aqui, ó, no espaço, ó, se você pegar alguma região aqui abaixo desse plano aqui no espaço, as suas alturas, o seu eixo Z é negativo. E você não tem imagens negativas nessa função. Então você não vai ter gráfico abaixo do plano aqui. Essa é a ideia, tá? Como é que você monta o gráfico? Como sempre, domínio e imagem em seguida. Domínio XY. Qualquer cara do plano tá valendo. E a imagem f de xy, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Por isso que o gráfico da sua função, os pontos do gráfico da sua função, são exatamente esses que vocês estão vendo na tela. xy, x ao quadrado mais y ao quadrado. O que você vai fazer? Para cada ponto do plano, para cada ponto da forma xy, você vai associar a altura x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma altura positiva, no mínimo 0. Então, por isso que você só vai ter gráfico acima do plano, só na parte positiva do eixo X, do eixo Z, perdão. Certo? Então, aí, ó, o domínio é todo R2. A imagem, como a gente já viu, sai a partir do 0. Então, vamos ver que superfície é essa. Como é que você determina que superfície, né? A superfície anterior, ela não tinha nome. Tá? Essa aqui já vai ter um nomezinho aí que é famoso aí, ó, paraboloide elíptico. Então vamos ver como é que a gente chegou nele. Como é que você descobre quem é a superfície? É sempre você calculando Z igual a f de xy. É assim que você monta a equação. Z agora representa a sua imagem, igual a f de xy. Então eu substituo aqui, ó. Então quem vai ser, qual será a equação? X ao quadrado mais y ao quadrado menos Z igual a 0. Então essa é a equação da minha superfície, do gráfico que eu estou montando agora. Isso quer dizer o quê? Que um ponto do espaço, um ponto da forma x, y, z, só pertence ao gráfico dessa função se satisfaz, x, y e z satisfazem essa igualdade aqui. Pontos que satisfazem essa igualdade aqui formam uma superfície especial chamada paraboloide elíptico. Você só vai ter alturas positivas. Olha aí, ó. Olha na telinha aí, ó. Tá vendo? Vou botar o plano aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Abaixo do plano, ó. Abaixo do plano você não tem gráfico. Por quê? Porque abaixo do plano, o eixo Z, que é a altura aqui que a gente está olhando, o eixo Z é negativo. E eu não tenho alturas negativas aqui, porque a minha imagem, que é representada no eixo Z, nas alturas, é positiva, no mínimo 0. Quando ela for 0, você tá aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, do seu paraboloide elíptico. Certo? Sim ou não? Agora, pode falar. Você ia falar certo. Tá, certo. Obrigada. Uhum. Então, olha só. O que acontece aqui? Cris, mas aí a gente viu que o domínio é todo o plano. Ah, eu tô vendo que o gráfico aí só tá acima do plano, só na parte positiva do eixo Z. Isso eu tô vendo. Acho que eu consegui entender aí. Mas por que cadê todo o domínio como sendo R2? Faz o seguinte, ó, você não esquece, você tá vendo essa imagem aqui? Aqui, ó, se eu cortasse ela aqui, ela seria miudinha aqui, ó, a base circular dela seria miudinha, ó. Mas ela vai aumentando, ela vai crescendo, ó, infinitamente. Então não importa qual ser. Se você pegar, acompanha meu mouse aqui. Se você pegar um ponto aqui, ó, do R2, ó, aparentemente ele não faz parte do gráfico porque ele está muito distante. Mas você não esquece que essa superfície, ela cresce, ela sobe infinitamente nesse formato que você está vendo aí. Em algum momento, quando ela ficar tão grande ali, esse ponto que está aqui vai ter uma altura associada lá. É que aqui a gente não tem como ver. Mas todo mundo do plano vai ter uma altura associada nessa superfície. Certo? Porque ela vai crescer infinitamente. Tá? Então, aí tá, ó, mais uma vez,
representando a imagem e o domínio. Observe, né, a diferença. A nossa primeira imagem, né, você tinha todo mundo na brincadeira. Tanto a parte positiva do eixo Z como a parte negativa. Né? Nosso gráfico ele ia lá para cima e ia lá para baixo. Agora não. Agora o nosso gráfico só cresce para cima. Então você não tem imagem negativa, como a gente já tinha feito as contas e observado. Então essa ponte, pessoal, da parte teórica e da parte geométrica, né, do gráfico é muito importante, tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma observação? Alguma dúvida? Eu sei que não é fácil a gente aprender essas coisas assim, né, no online, né, mas eu tô tentando, eu me esforcei aí para fazer os slides da maneira mais simples possível, né, da maneira mais objetiva possível aí para ajudar vocês, principalmente quem tá vendo esses conceitos aí pela primeira vez, que eu sei que não é fácil. Podemos seguir? Então vamos lá. O terceiro exemplo. Agora, olha só. Agora tem uma diferença aqui, ó. O nosso domínio são os pontos do plano que satisfazem essa inequação. Então nós já vimos que o nosso domínio são os pontos que estão sobre essa circunferência, no interior ou na fronteira. Tá? Para que essa raiz quadrada tenha sentido. E a nossa imagem vai só de 0 a 3. Então você pensa assim, então se a minha imagem só vai de 0 a 3, isso quer dizer que a parte do eixo Z que vai ser contemplada com a minha superfície, né, com o meu gráfico, é só naquele pedaço de 0 a 3. A partir da altura 3, ou seja, a partir de Z igual a 3, quando Z for maior que 3, eu não vou ter gráfico. Quando Z for negativo, lá embaixo do plano, eu não vou ter gráfico, porque a minha imagem só fica entre 0 e 3. E está certo. A imagem você sempre pensa no eixo Z. Como é que você calcula essa imagem, essas alturas? Como é que você monta o gráfico? Mais uma vez, domínio e imagem. Quem é o domínio? X e Y. Quem é a imagem? O f de xy, que é aqui essa raiz quadrada. É claro, sempre obedecendo ao domínio. Por isso que a gente faz essa restrição. Certo? Bom, que superfície é essa? Aqui, ó, como eu já tinha falado, o domínio a gente já viu que é a circunferência, né? Raio 3 e centro 0, pontos interiores e na fronteira, a imagem na reta de 0 a 3, que a gente vai juntar isso tudo lá no espaço. Mas quem é a superfície? Essa superfície ela é bem conhecida. Como é que você determina a equação da superfície, que é o gráfico dessa função? Z igual a f de xy. Z igual a f de xy, onde tem f de xy eu substituo, como eu tenho feito nos outros exemplos. Eleva ao quadrado os dois lados. Então eu vou chegar que isso é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Caramba, Cris, isso é uma esfera. A esfera eu conheço, pô. Tem uns desenhos aí, uns negócios de game aí que fala das esferas, não sei o que. Aí, uma esfera, ó. Uma esfera de raio 3, porque aqui tem o 9, ó. Só que você observa o seguinte, ó. Uma esfera, você sabe, né, que é aquela coisa redonda, né? Só que essa esfera aqui, ela só pode ter o Z maior ou igual que 0 aqui, ó. Então você só tá... Por que o Z maior ou igual que 0, Cris? Porque você tá, na verdade, maior ou igual que 0 e menor que 3. O Z é a sua imagem, ó. Então a sua esfera, a parte de baixo da sua esfera, que é a parte negativa, ela não será considerada, não faz parte do gráfico dessa função. Eu só pego a esfera na parte de cima, porque é onde o Z tá positivo. Aí, ó. É isso que eu tô falando aí, ó. Vou botar o plano para ficar mais fácil para visualizar. Essa altura aqui, ó, é 3, ó. Então você observa o seguinte, a esfera completa, você fecha ela aqui embaixo, né? Por que não aparece aqui no gráfico dessa função? Porque essa função aqui,
A imagem dela tem que estar entre 0 e 3. Então, eu só posso ter alturas, ou seja, eixo Z contemplado entre 0 e 3. Acima de 3 eu não tenho o gráfico da função e nem abaixo aqui eu tenho. Ó. Aqui abaixo você teria um Z negativo e aqui acima você teria um Z maior que 3. E isso não faz parte. Você já fez a continha e já viu que a imagem só está entre 0 e 3. Tá? Por que eu sei que é uma esfera? Porque eu fiz a conta aqui e eu cheguei na equação da esfera. Então, eu sei que para fazer parte desse gráfico aqui, o ponto x, y, z do espaço tem que satisfazer essa igualdade. Tá? Sim ou não, pessoal? Como é que tá o vucu-vucu aí na cabeça de vocês? Tranquilo. Tá beleza? Beleza. Bom, quem é o domínio dessa função? Observa o seguinte, ó. Esses outros gráficos que a gente viu, esse aqui, ó, ele crescia infinitamente para cima. Esse outro aqui, ele crescia infinitamente para cima e para baixo. Agora, esse gráfico aqui, ó, da esfera, ele não cresce, não. É isso aí que vocês estão vendo, ó. Por quê? Quem é o domínio da minha função? O domínio da minha função é essa circunferência aqui, né? Centro 0 e raio 3, pontos interiores e pontos da fronteira. Esse é o domínio. Quem é a imagem? De 0 a 3. Já tá tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, pra ficar melhor. Aí, ó. Aqui, ó. A imagem é a altura associada ao eixo Z. Então, é de 0 a 3. Tá aqui, ó. Ó. É só essa parte aqui do eixo Z que entra na brincadeira, ó. De 0 a 3, ó. Lá embaixo nem pensar, lá pra cima também não. E quem é o domínio da função que nós já tínhamos calculado? O domínio é aquela circunferência centro 0 e raio 3. Então, tá aqui ela no plano, ó. Tá aqui o domínio da minha função. Então, para cá, quem é que entra na brincadeira aqui? Se eu pegar um ponto que não está no domínio, ele não faz parte. A função não está definida para ele, não faz parte da brincadeira, muito menos do gráfico. Então, o domínio da minha função é essa circunferência aqui, centro 0 e raio 3, e a minha imagem, as minhas alturas aqui no eixo Z vão de 0 a 3. Então, o gráfico é exatamente esse que vocês estão vendo aí. Ele não sobe, ele não desce, ele não se expande. É isso que vocês estão vendo aí. É a semisfera. Você só pega a parte positiva. Não tem continuação de desenho aqui, não. É isso que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque o domínio aqui é só esse pedaço aqui, ó, ele já foi contemplado. A imagem é só essa altura aqui, já foi contemplada. Então, você não pode aumentar. Se você descer aqui com os pontos, você vai ter Z negativo, tá fora da brincadeira. Se você tentar expandir essa superfície para as laterais, você vai estar pegando pontos fora do domínio, e isso não faz parte. A gente já viu que dá problema. Sim ou não, pessoal? Alô? Ainda tem alguém aí? Sim, sim. Então tá bom. Vamos para a última função aí. A última função, a minha imagem são todos os reais. Então, todo o meu eixo Z vai ser contemplado, tanto lá para cima como lá para baixo. O meu domínio, por sua vez, são só os pontos do plano que estão dentro, acima da parábola. Lembra lá, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, eu tenho ele aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Aqui, ó. O domínio da minha função é só isso aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó.
Então, quando você jogar isso no espaço, esses pontos aqui, eles não entram na brincadeira, só essa galera que entra. Aí você vai associar essa galera a alturas tanto positivas como negativas, porque é assim que você definiu a sua imagem, que você viu que a sua imagem se comporta. Como é que você monta o gráfico? Mais uma vez, domínio e imagem. Então, quem é a galera do domínio? X, Y. Quem é a galera da imagem? F de XY, que é x, ln, y menos x ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Então, são esses pontos. Para cada ponto do plano XY, você associa a ele a altura x, ln de y menos x ao quadrado. Esses pontos do plano XY sempre pegando nessa região que a gente já falou. Como é que você descobre qual é o gráfico, qual é a superfície? Z igual a f de xy. Tá? Então, você arruma a equação aqui, essa superfície aqui não é uma superfície, não é a superfície que tem nome. A maioria delas não tem, né? Quando você fizer z igual a f de xy, você tem a igualdade da superfície. Então, quem são os pontos do espaço que fazem parte do seu gráfico? São os pontos x, y, z que satisfazem essa igualdade aqui, essa equação. Então, quando você jogar isso, você tem esse negócio aí que vocês estão vendo, ó. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tá tudo bem aí? Estão sobrevivendo? Sim. Então, aqui, ó. Eu vou dar uma girada nele aqui, ó. Tá vendo? Então, você observa o seguinte, ó. Que essa superfície, ela cresce tanto para cima como para baixo, ó. Então, por isso que a minha imagem são todos os reais, ó. Como a gente já tinha visto. Agora, o domínio que eu vou mostrar para vocês, que é um negócio interessante. Por isso que eu escolhi esse exemplo. Eu fui catando, tentando inventar, aí eu cheguei nesse aqui. Aí, a imagem aqui, ó, é só y maior que x ao quadrado. Então, é só aquela parte de dentro da parábola. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tô botando o plano, ó. Ó, a superfície cresce infinitamente pra cima e cresce infinitamente pra baixo. Então, já vi que a minha imagem, todos os reais aí, ó, o eixo Z todinho tá na brincadeira. Agora, o domínio, olha esse slide que interessante, ó. O domínio, você só trabalha com pontos onde y é maior que x ao quadrado, daquela região acima da parábola que a gente acabei de mostrar para vocês. Então, você não vai ter um ponto aqui, ó, acompanha meu mouse, esse ponto aqui, ele jamais vai estar no seu domínio. Não vai ter superfície para ele. Só vai ter superfície para os pontos que estão Ó, deixa eu botar esse aqui para vocês verem, ó. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui, ó. Y é maior que x ao quadrado. É só nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. São esses pontos aqui do domínio que tem alturas associadas, ó. Aqui, ó, esse ponto aqui não tem altura associada. Esse ponto aqui não tem. Só vai ter os... É claro que essa parábola continua aqui, ó. Ela continua, essa parábola aqui. Então, você só vai ter associados pontos do plano de tal forma que quando y for maior que x ao quadrado. Quando você tiver pontos do plano que estão por aqui, ó. Essa parábola vai crescer, ela vai aumentar. Então, você não vai ter nunca pontos. Você não vai ter, por exemplo... Deixa eu pegar aqui... Esse ponto aqui onde está meu mouse, ele não faz parte do domínio, ele não vai ter, não vai estar associado a nenhuma altura, superfície. É só a galera que está dentro da parábola. Eu não sei se eu fui clara. E a imagem aqui eu não... Porque são todos os reais, né? A imagem aqui são todos os reais. Sim ou não, pessoal? Tem alguém daí? Sim. Alguma pergunta, pessoal? Tá claro isso aí? Como é que tá esse vulco aí na cabeça de vocês? Ficou claro aí como é que é a construção dos gráficos? Por que os gráficos são superfícies no espaço? Como é que você monta eles? Alguma pergunta? Como é que você vê o domínio e a imagem olhando para o gráfico da função?
Eu consegui entender. Não sei se, assim, para pegar um exercício, você ia conseguir me virar super bem. Mas eu consegui entender a ideia. Pelo menos, assim, de forma geral, sim. Deu para entender, sim. Ai, legal, show. É a primeira vez que você tá vendo isso? Nesse nível, sim. Tá. Tá legal. Eu já tinha visto de forma mais superficial, assim. Tá. Tá legal. É porque, o que eu fiz, né? Porque assim, vocês vão estudar funções de duas variáveis, mas aí vocês começam a calcular limite, derivada e... Mas vocês estão calculando o limite de derivada do quê? Sabe? Quando você está com funções na reta, você tem a ideia das funções na reta. Você tem ideia do comportamento dessas funções. Porque o que é o limite e a derivada? É o estudo de um certo comportamento da função. Então, se você fica em dúvida sobre o que é a função, principalmente o gráfico, você não precisa saber a questão aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu não quero que vocês fechem o olho e façam esses desenhos, esses gráficos. Não é essa a intenção. É só para vocês terem uma ideia de como que você constrói eles. Porque se vocês têm, mesmo que você pegue ele pronto aqui, ó, você pega esse gráfico pronto aqui, por exemplo, esse da semisfera aí. Você pega esse gráfico pronto. Você tem que olhar para ele. A minha ideia é a seguinte, é que você olhe para ele e você eu sei a imagem dessa função e eu sei o domínio dessa função. Eu sei como é que monta esse desenho aí, essa superfície, como é que ela é montada. Eu pego um ponto do domínio e a altura é a imagem f de xy. Um ponto do domínio xy e a imagem f de xy é a altura. Por isso que eu caio no espaço, no R3. Então a minha ideia, a minha intenção aqui, pessoal, é vocês entenderem como é que são construídos esses gráficos. Para fazer esses gráficos, a gente tem vários programas, e o GeoGebra é que eu estou fazendo tudo aí que vocês estão vendo. O GeoGebra é incrível, é maravilhoso, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que está por trás desse monte de letra, desse monte de lei que vocês veem aí, tá? Porque eu poderia simplesmente dar a lei para vocês, jogar o gráfico, o gráfico é esse aqui, entendeu? Mas eu não sei se eu ia conseguir, eu não ia conseguir dormir, eu ia ficar com peso na consciência, porque se você já tem ideia disso, se você já estudou isso, você vai entender, você vai saber. Mas se é a primeira vez que você está vendo, você vai ficar com um monte de imagem na sua cabeça sem sentido. De onde é que saíram, o que elas significam. Eu não ia conseguir dormir em paz, não. Tá bom, pessoal? Podemos seguir? A minha intenção em fazer esse... Porque não foi fácil fazer esse trabalho aqui no GeoGebra, não, tá? Não é simples. Ele ajuda a gente a fazer, mas não é um trabalho simples fazer eles lá, botar eles aqui, tá? Ver a dimensão certinha para ficar no slide, as cores, não é fácil não, dá bastante trabalho. Mas eu fiz questão de fazer isso porque eu acho que, né, ia ajudar vocês aí a abrir um pouco a cabeça com relação a esses conceitos novos que estão aparecendo aí, tá bom? Podemos seguir? Podemos. Então vamos em frente. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse bando de superfície aí, nós vamos cortar elas com planos paralelos ao plano XY. Vamos passar um monte de plano cortando aí. E para cada plano que passar cortando a superfície, a gente vai projetar esse corte no plano XY. Essas projeções no plano XY nós vamos chamar de curvas de níveis da função. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho os exemplos aqui, mas a ideia é essa. A gente vai pegar essas imagens, essas superfícies todas que vocês estão vendo aí, ó. Por exemplo, a esfera aí, ó.
Eu vou passar um monte de plano paralelo ao eixo XY. Então, eu estou pensando em planos como sendo Z igual a alguma coisa. Para ser paralelo a esse plano aqui, ó. Para ser paralelo a esse plano XY aqui, ó. Acompanha meu mouse. Para ser paralelo a esse plano XY aqui, tem que ser Z igual a alguma coisa. São alturas. Então, eu vou pegar planos paralelos a esse plano e vou sair cortando a superfície. E para cada corte, ou seja, para cada plano que eu cortar a superfície, eu vou ter uma figura que eu vou jogar no plano XY. Qual é a figura? Se eu passar um plano aqui, ó, só para vocês começarem a ter uma ideia do negócio. Se eu passar um plano cortando aqui o meio da semisfera, qual é a figura que eu vou projetar no plano XY? Sem medo. Ninguém? Ó, aqui, ó. Aqui tá a semisfera. Tem alguém aí me ouvindo? Se eu passar um plano cortando aqui, ó. Um plano paralelo a esse aqui, ó. Lá em cima, cortando um pedaço dela aqui. Onde eu cortar, vai ser que figura que é? Que figura que será? Um círculo. Um círculo. Dependendo do plano, né, do plano que eu pegar, os círculos vão ter diâmetros diferentes, certo? Eu vou projetar, certo? Eu vou projetar esses círculos no plano XY e eu vou chamar isso de curvas de níveis. Essa é a definição de curva de nível. Por que eu estou chamando de CK? Porque quando eu pegar o plano Z igual a K, o que é Z igual a K? É um plano que vai ter altura K. Se o K for positivo, eu estou com um plano acima do plano XY. Se o K for negativo, eu estou com um plano abaixo do XY, plano paralelo, né, ao plano XY. Então, a ideia da curva de nível é isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. Preste atenção. Esse cara onde eu estou passando o meu mouse, ele é um exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. É a superfície, que é o gráfico dessa função aqui. Então, aqui eu fui lá, essa é a superfície. Aí eu vou pegar um plano, olha como eu estava falando aí, ó. O plano XY é esse cara aqui embaixo. Eu vou pegar um plano paralelo ao plano XY, tá? Então, é Z igual a alguma coisa. Esse K aqui é positivo porque está acima do plano XY. Tá? Se fosse abaixo, não ia cortar essa superfície, então não teria sentido. Por isso que eu peguei esse plano aqui. Quando eu corto esse plano aqui, quando eu corto essa superfície com esse plano, a interseção, né, o corte que a gente tem aqui, a gente projeta lá no plano XY. Como vocês estão observando aqui, é uma circunferência. Da mesma forma que a semisfera que a gente estava falando. Esse círculo aqui é chamado curva de nível. É claro que dependendo de quantos planos eu cortar aqui, eu vou ter diversas curvas de nível. Como é que é a equação dessa curva? Bom, se eu estou cortando quando Z é igual a K, eu estou fazendo a interseção, certo? Da superfície com esse plano. Então, quem é a minha superfície? É da forma Z igual a F de XY. Se o plano é Z igual a K, a hora que eu corto, essas coisas se igualam. Então, por isso que fica F de XY igual a K. Essa é a equação dessas curvas que a gente vai projetar. Essas curvas são chamadas curvas de níveis. Eu estou usando essa notação CK para que você associe cada curva à altura K. Como é que tá aí, pessoal? Conta para mim. Conta pra mim como é que tá. Tranquilo? Tranquilo. Quando eu... Pra mim tá de boas. Então tá show de bola. Ah, legal. Tomara que todo mundo esteja nessa vibe aí. Tomara. Quando você... É claro que aqui eu só fiz um exemplo aqui pra ficar bem claro pra vocês. Se eu passasse outros planos aqui, tá? É claro que as circunferências aqui, os círculos aqui, teriam raios diferentes. Eu teria mais de uma, tá?
Quando eu junto essas curvas de níveis todas, o conjunto delas a gente chama de mapa de contorno. Então, você projeta as curvas de níveis e a união delas, né, o conjunto gerado pela união delas, a gente chama de mapa de contorno. Então, aqui, o primeiro exemplo, ó. Primeiro exemplo aí, ó. Eu tenho essa superfície maluca aí, ó. Z igual a f de xy aqui, ó. Tá? Essa superfície aí é o gráfico de uma função de duas variáveis, tá? Mas aqui eu quero que você se concentre só no conceito de curvas de níveis. Não se preocupe com isso por enquanto. Então, olha só. Vocês estão vendo essas linhas azuis aqui, onde está passando o meu mouse? Cada uma dessas linhas aqui é a interseção de um plano paralelo ao plano XY que cortou essa superfície. Cada uma dessas interseções geraram um círculo e eu vou projetar esse círculo no plano. Esses Ks que vocês estão vendo aí, 20, 25, 30, 35, 45, são as alturas onde de tal forma são os planos, né? As alturas dos planos que eu cortei essa superfície. Por isso que aqui, ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui é o maior de todos, ó. Pega meu mouse aqui, ó. Esse cara é o maior de todos. Essa altura aqui, ó, é 20. Por quê? Porque o K é igual a 20. Então, foi cortado com o plano Z igual a K. Então, me deu essa circunferência aqui, ó. Esse círculo maior. Esse lá em cima, o último, lá em cima, ó, o miudinho, ó. Ele foi cortado com plano... com qual plano? Deixa eu ver aqui. Com o plano aqui, ó, 45, ó. K é igual a 45. Então, foi o plano Z igual a 45. Por isso que as equações das curvas de níveis que estão aqui embaixo são essas que vocês estão vendo à esquerda. F de xy igual a 45 é dessa aqui, ó. Essa aqui, ó, essa miudinha aqui, ó, foi projetada aqui. C45, porque é a notação que a gente está usando para curva de nível quando Z é igual a 45. F de xy igual a 20. Você está pegando a equação quando Z é igual a 20. F de xy igual a 20 é quando você cortou a superfície com o plano Z igual a 20. Z igual a 20 te dá esse círculo aqui, ó. Você cortou aqui, ó. É onde começa a sua superfície. Z igual a 30. Aqui, ó. 30 é esse cara aqui, ó. Então, acompanha meu mouse aí, ó. 30 é esse cara aqui, ó. 30 é esse círculo aqui, ó. No plano, ó. No plano XY. Então, ele veio do quê? Aqui, ó. O corte foi esse aqui, ó. Eu passei o plano Z igual a 35, ó. E obtive esse círculo aí. Então, a altura do plano que cortou a superfície para chegar até esse círculo foi 35. A equação aí é essa aqui, ó. F de xy igual a 35. Sim ou não, pessoal? Tem alguém aí? Tranquilo. Cada um desses círculos que vocês estão vendo nessa superfície foi um plano que cortou ela. Um plano paralelo ao plano XY. Z igual... Qual é a equação de um plano paralelo ao plano XY? Z igual a alguma coisa. Então, por exemplo, fala pra mim aí qual é a equação desse plano aqui, ó. Que cortou aqui, ó. Quem é que vai abrir o áudio e falar aí, ó? Qual é a equação desse plano aqui, ó? Que cortou a superfície aqui. Qual é? Hã? Ninguém? Será que tem alguém me escutando aí? Essa aqui é 30? Vamos ver. Escutando tá, a questão é enxergar. 30. Exatamente. Tá ruim de ver, é? É mais Olha, porque eu não sei pros como... outros, mas é que pra mim tá um pouco pequeno.
Ah, tá. Depois, quando vocês estudarem o PDF, fica mais fácil, tá? Que daí vocês ampliam, tá? Pra mim é porque como acumulou um K, o outro K, o outro K, o outro Ah, K, existe tá. aquela situação de então tá. um tá podendo talvez ser o outro e Ah, outro tá show, vendo mal. show. Tá ótimo. Então aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? O plano que fez esse corte aqui, tá vendo? Vamos ver. Quando eu projetei, o círculo foi esse aqui. Tá acompanhando meu mouse? Uhum. Então é exatamente o que você falou aí, ó. É 30 mesmo, ó. Então o plano que originou esse círculo aqui, o plano que originou esse corte aqui, ó, foi o plano Z igual a 30. Por quê? Porque ele está associado à curva de nível com K igual a 30 aqui. Qual é a equação? F de XY igual a 30. A ideia é exatamente essa. Podemos ir para o próximo, pessoal? Podemos. Aí, ó, tem outro, ó. Aqui, ó, eu tenho uma outra superfície aqui, ó. Estão vendo? Essa aqui é uma que a gente já viu, inclusive, ali, né? Mas presta atenção nos cortes aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó, esse plano aqui, ó, é Z igual a 2. Esse aqui é Z igual a 3. Esse aqui é Z igual a 4. Esse aqui é Z igual a 5. Para cada corte, eu tenho uma interseção, né? Que vai me dar um círculo. Aí eu vou rebater, ó, vou projetar esse círculo lá embaixo, ó. Então, vamos ver quantos círculos eu tenho lá embaixo, ó. Começar de baixo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos cortes eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, para cada corte, eu tenho o círculo que foi projetado. As minhas curvas de níveis, quais são as equações das minhas curvas de níveis? F de XY igual aos planos que foram cortados. Aqui, ó. Aqui o Z é igual a 2, aqui o Z é igual a 3, aqui o Z é igual a 4, aqui o Z é igual a 5. Então, as minhas curvas de níveis são com essas equações que vocês estão vendo. Quando Z for 2, o meu K é 2, ó. Z for 3, o meu K é 3. Z for 4, o meu K é 4. Z for 5, o meu K é 5. Então, por isso que fica assim, ó. F de XY igual a 2, F de XY igual a 3, F de XY igual a 4 e F de XY igual a 5. Por exemplo, essa aqui, ó. Esse círculo aqui, ó. Esse menorzinho, esse primeiro círculo aqui. Qual é a curva de nível dele? Qual é a equação dele? É uma curva de nível, qual é a equação dessa curva de nível? Qual o corte que gerou ele aqui, ó? Foi o primeiro, né? Que é o menorzinho aqui. Então, é FXY igual a 2. FXY igual a 2. Qual é o último aqui? Qual é a equação da última curva de nível aqui? Foi o último que cortou ele, né? Então, foi F de XY igual a 5. F de XY igual a 5. Exatamente isso. Então, é isso que vocês têm que identificar. Como é que você associa como é que você dá a equação da curva de nível? Dependendo do plano que você cortou a superfície, tá bom? Sim ou não? Sim. O exemplo 3 aí, ó. Eu só tô mostrando os exemplos para vocês verem, tá? O exemplo 3 aí, ó. Você tem essa superfície aqui, ó. Aqui eu calculei mais ou menos entre 2 e 4. Eu calculei, ó, altura 3, altura 5, altura 7, altura 9, altura 11. E o último também cortou, que é a altura 13. Então, para cada corte que foi feito nessa superfície, você projetou uma imagem. Olha a imagem lá embaixo, ó. Antes a gente tinha as curvas, né? Os círculos, né? Mas não necessariamente serão círculos. Podem ser figuras malucas aí, que a gente não sabe. Tá? Pode ser diversas figuras aí. As suas curvas de nível. Qual vai ser a equação das suas curvas de nível? Sempre F de XY igual à altura que gerou ela. Que é o valor do K. Então, por exemplo, essa última aqui, ó, o último corte aqui, que eu pensei como se fosse a altura 13. Então, é a equação dessa última linha que tá aqui, ó. A linha de fora que tá aqui, ó. F de XY igual a 13. Professora, Pode falar.
a f de xy igual a 3. Ficaram duas imagens lá embaixo que não se encontram. Mas eu vejo como uma imagem só. É, a curva, sim, a curva de nível, ela não necessariamente tem, porque, por exemplo, aqui, ó, tá vendo a 3? Aham. A 3 é só essa aqui, ó. Vê se concorda. Ah, aquele do outro lado não é 3, não. Não. Ah, não, ele nem chegou no Não, 3. tá vendo? Tá vendo? Quando você passou o plano Z igual a 3, você só cortou aqui, certo? Entendi. Aham. Então a curva de nível associada ao 3 é só essa aqui, ó. Vamos ver quando é que a gente chega nessa aqui. Na segunda, na 5, você cortou lá do outro lado? Não. Então você tem só essa aqui, ó. Tá vendo? Aham. Na 7, vamos ver a 7. Cortou? A 7, eu acho que cortou ali, né? Um pedacinho. Eu acho que não. Deixa eu ver. Essa. A 7 cortou. A 7 cortou. Então a 7 já aparece. É isso aqui, ó. Então a 7 vai ser essa aqui, tá vendo essa aqui? Aham. E essa aqui. Ah, entendi. Você vai ter essas duas. É a mesma curva de nível, entendeu? Então, isso quer dizer o quê? Que tanto os pontos desse círculozinho aqui, como desse terceiro aqui, vão satisfazer f de xy igual a 7. É isso que quer dizer. E não tem que a linha ficar tudo junto, não, entendeu? Ah, entendi. Você pode. Não, você pode ter pontos em regiões diferentes, mas que satisfazem a mesma equação. Entendi. Você pensa assim, aqui tá 30 graus, lá em Manaus tá 30 graus também. Entendeu? Mas não tem a... Não, entendeu? É mais ou menos assim a ideia. Você não necessariamente tem que ter a união delas, entendeu? Entendi. Então, isso que é... acho que deve estar clara a ideia aí, né, pessoal? Assim. Uma última aqui, ó. Essa última aqui, ó. Eu botei na lateral aqui. Aqui tá a superfície, uma superfície, tá vendo aqui? Aí eu tô cortando com três planos, ó. Tô cortando com o plano vermelho, com o plano azul e com o plano amarelo. Ok? E para cada corte eu tô projetando a interseção, que está aqui do lado. Estão vendo? Aqui fica mais claro de ver ainda o que a gente estava discutindo. Tá vendo essa vermelha aqui? É quando você pega essa... O que significa pegar Z igual a 0? Quando você pega Z igual a 0, é porque você está com o plano XY, o próprio plano XY, beleza? O que é o Z igual a 0? Z igual a 0 é a altura. Se o Z for positivo, você está acima do plano XY. Se o Z for negativo, você está abaixo do plano XY. Se o Z for igual a 0, você está sobre o plano XY. Então, esse vermelho aqui, esse plano vermelho que vocês estão vendo à direita, foi quando eu peguei Z igual a 0. Ou seja, esse aqui é o próprio plano XY. Quando eu passei o plano XY aqui, é porque essa superfície, ela tem parte negativa. Por isso que ela está indo lá para baixo do plano XY e eu posso cortar com ele. Então, esse plano XY aqui, quando eu cortei, tá? Qual vai ser a equação da curva de nível? F de xy igual a 0. Por quê? Porque eu peguei Z igual a 0. Qual vai ser a curva de nível associada? Essa vermelha aqui, acompanha meu mouse. Tá vendo que ela não tem... Tá vendo que ela tem um pedaço aqui, outro pedaço aqui fora, ó? Tá vendo, ó? Tá vendo? Não necessariamente ela tem que estar junto. A azul aqui, ó. Azul, ó. Quando você passa o plano azul, a altura é 2.2, ó. Como é que você sabe, Cris? Porque a equação é f de xy igual a 2.2. Esse 2.2 é sempre a altura, é o z. Que a gente chamou de k. Então, esse azul aqui, ó, é quando você projeta o corte que você faz com esse plano azul. Esse amarelo aqui, ó, esse amarelo é o corte que você projeta quando você passa o plano amarelo. E a altura aqui é 4.2.
Por quê? Porque a equação é fxy igual a 4,2. Então você vê que as curvas de níveis não necessariamente se encontram. Sim ou não? Sim. Deu pra entender. A ideia tá mais ou menos clara, pessoal? Assim. Então tá bom. Eu tenho alguns exemplos aqui pra gente calcular, mas a gente já esgotou o nosso tempo. Aí eu vou ver direitinho, tá? Alguma dúvida até aqui? Nas ideias até aqui? Que daí eu encerro aqui e vou conversar com vocês. Ficou claro, pessoal, o que são curvas de níveis? Ficou claro. Mapa de contorno. Ficou sim, pessoal. Ai, que bom. Mapa de contorno é a união dessas curvas aqui embaixo, entendeu? É a união dessas curvas aqui que são determinadas por essas equações, tá? Porque eu acabei não falando do mapa de contorno, mas é simplesmente a união das curvas de níveis, tá? Que você projeta lá no plano, tá bom? Eu espero que esses desenhos aí, essas superfícies aí que umas eu fiz, outras eu pesquisei para passar para vocês, tenha ajudado aí a entender o que é as curvas de níveis, tá? Quando eu fiz esse curso, a gente não tinha essas ferramentas tão potentes assim que vocês tenham aí para visualizar. Tinha que ser tudo na mente mesmo, entendeu? Eram alguns desenhos aí em preto e branco aí, no papel lá, e a gente tinha que imaginar para enxergar. Então isso aí eu acho que ajuda bastante, né? Essa visualização, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então eu vou Algumas eu vi um chapéu, ali eu vi um dentinho. Oi? Mas tá bom. Eu vi um chapéu nessa, na última eu vi um dentinho. Ah, tranquilo! Tranquilo, um dentinho aí, ó. Chapéu. Ali naquele ali do lado. Esse aí, ó. Não parece um dentinho? Aqui, né? Aham. Legal. A raiz, né? O dentro, né? Dentro do dente. Bacana. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí sobre a ideia de curva de nível? Cris, eu fiquei com uma duvidazinha um pouco antes, na verdade. Quando você mostrou ali a semisfera. Um pouco lá atrás. Primeira vez que a semisfera apareceu. Eu não entendi essa explicação do porquê que essa equação gera uma semisfera e não uma esfera completa. Ah, não. Essa equação, ela gera a esfera completa. Só que ela está sendo considerada só com a parte positiva porque você está pensando na imagem dessa função. Essa equação aqui, ela é a equação da esfera completa. Tá? Me liguei. Só que a gente não tá fazendo a esfera completa aqui. A gente não tá fazendo o esboço da esfera aqui. A gente está fazendo o esboço do gráfico dessa função. O gráfico dessa função, a imagem dessa função, ela só vai de 0 a 3. Então, por isso que essa esfera aqui, que apareceu, quando você faz essa igualdade aqui, tá vendo aqui? Tô vendo. Quando você faz essa igualdade aqui, você está considerando isso aqui, ó. Você não deixa de... Para isso aqui, ó, para essa igualdade ter sentido, se eu chegar para você e falar assim, ó, qual é a superfície que representa essa equação? É a esfera de raio 3. Não é semisfera, tá? Se eu chegar... Essa equação aqui, sozinha, é a esfera de raio 3. Agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente está procurando o gráfico dessa função. Então, se eu estou procurando o gráfico dessa função, eu tenho que levar em consideração o domínio e a imagem dela. O domínio dela é essa circunferência e a imagem só vai de 0 a 3 por causa dessa raiz. Então, quando eu vou procurar a superfície que representa o gráfico dela, eu não posso esquecer
que antes de procurar a superfície que representa o gráfico, eu calculei o domínio e a imagem dela. A imagem dela é de 0 a 3, já está sacramentado isso, porque se não fosse de 0 a 3, teria problema com essa raiz. Não, beleza, entendi. Entendeu? Então, essa equação é da esfera. Mas como eu estou olhando, o que eu estou fazendo aqui é o gráfico dessa função, e eu já vi que a imagem é só de 0 a 3, por isso que é a semisfera. Por isso que eu escrevo aqui, ó. Olha o que eu escrevo aqui, ó. S é uma esfera de raio 3 com Z maior ou igual que 0. Se Z fosse menor que 0, ia quebrar o... Isso. Porque o que eu estou representando geometricamente aqui, não estou interessada na esfera. Estou interessada no gráfico dessa função. Beleza. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Ótima Cris. Obrigado, pergunta. Eu tenho viu? certeza que Vamos. mais gente ficou com essa dúvida aí. Tenho certeza. Obrigado, viu?